Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Queridos irmãos, hoje é o dia da ressurreição do Senhor, dia da sua Páscoa, da sua passagem para a casa do Pai. E nós hoje, no Santuário de Nossa Senhora da Nazaré, celebramos este mistério tão grande, preparando a festa em honra de Nossa Senhora da Nazaré, que será amanhã, dia 8, onde virá o nosso pastor, o nosso patriarca, Dom Manuel Clemente, celebrar connosco. E hoje, precisamente, é o dia último da novena, em que temos a graça de, como santuário, receber os peregrinos que vêm de Guimarães, que vêm honrando Nossa Senhora, trazem a devoção à Nossa Senhora da Lapinha, que está aqui junto de nós. Estes nossos irmãos de Guimarães receberam-nos em junho, na Ronda da Lapinha, em Guimarães. Fomos lá também como peregrinos e hoje vêm cá eles como peregrinos honrar Nossa Senhora, pedir a Nossa Senhora a sua intercessão. Também agradecemos a presença da Câmara Municipal de Guimarães, com o seu Presidente da Câmara, a presença também do nosso Presidente da Câmara da Nazaré, todas as instituições que se juntam para uma só coisa: criar a civilização do amor através de Jesus, Nosso Senhor, e por intermédio de Nossa Senhora. Vamos por isso, queridos irmãos, reconhecer que precisamos de Deus, que precisamos que Nossa Senhora nos acompanhe para nos convertermos, para mudarmos de vida. Reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes, pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha misericórdia de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas. E paz na terra aos homens, por Ele amados. Glória a Deus na terra e nos céus. Glória, glória, paz na terra. Senhor.
Oremos. Senhor Deus, que nos enviastes o Salvador e nos fizestes vossos filhos adotivos, atendei com paternal bondade as nossas súplicas e concedei que pela nossa fé em Cristo alcancemos a verdadeira liberdade e a herança eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos dar início à liturgia da palavra e eu convidava-vos a acomodarem-se para escutarmos uma palavra que é importante recebermos hoje. A Eucaristia é a fonte do alimento da vida cristã. Tudo isto que hoje estamos aqui a viver, a peregrinação destes irmãos que vêm de Guimarães, as festas em honra de Nossa Senhora de Nazaré, este santuário com tantos séculos de peregrinação, nada disto fará sentido se à nossa vida não chegar hoje também uma palavra de alento que nos ajude diante das nossas dificuldades, dos nossos problemas, das angústias e dos nossos sofrimentos, a ter uma resposta diante destes acontecimentos. Por isso, pedimos-vos que escutais a palavra que Deus vai falar. Escutai. Leitura da profecia de Ezequiel. Eis o que diz o Senhor: Filho do homem, coloquei-te como sentinela na casa de Israel. Quando ouvires a palavra da minha boca, deves avisá-los da minha parte. Sempre que eu disser ao ímpio: ímpio, hás de morrer, e tu não falares ao ímpio para o afastar do seu caminho, o ímpio morrerá por causa da sua iniquidade, mas eu pedir-te-ei contas da sua morte. Se tu, porém, avisares o ímpio para que se converta do seu caminho e ele não se converter, morrerá nos seus pecados, mas tu salvarás a tua vida. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aclamemos o Senhor. Hoje se escutardes a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações, não fecheis os vossos
seu povo, as ovelhas do seu rebanho. Hoje se escutardes a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações, não fecheis os vossos corações. Quem dera ouvisses hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como em Meribá, no dia da massa no deserto, onde vossos pais me tentaram e provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Hoje se escutardes a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações, não fecheis os vossos corações. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, não devais a ninguém coisa alguma, a não ser o amor de uns para com os outros. Pois quem ama o próximo, cumpre a lei. De facto, os mandamentos que dizem: não cometerás adultério, não matarás, não furtarás, não cobiçarás e todos os outros mandamentos resumem-se nestas palavras: amarás ao próximo como a ti mesmo. A caridade não faz mal ao próximo. A caridade é o pleno cumprimento da lei. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Em Cristo Deus reconcilia o mundo consigo e confiou-nos a palavra da reconciliação. O Senhor esteja convosco. Deus está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus.
Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: se o teu irmão te ofender, vai ter com ele e repreende-o a sós. Se te escutar, terás ganho o teu irmão. Se não te escutar, toma contigo mais ou duas pessoas, para que toda a questão fique resolvida pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Mas se ele não lhes der ouvidos, comunica o caso à igreja. E se também não der ouvidos à igreja, considera-o como um pagão ou um publicano. Em verdade vos digo, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Digo-vos ainda, se 2 de vós se unirem na terra para pedirem qualquer coisa, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Na verdade, onde estão 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Palavra da salvação. Queridos irmãos, hoje aqui no Santuário de Nossa Senhora da Nazaré, neste largo que é o largo do Santuário consagrado à Virgem Santíssima, onde durante séculos os peregrinos se aproximaram da Virgem de Nazaré, da Virgem Milagrosa, que naquela capelinha do meu lado direito, lá ao fundo, temos onde aconteceu o milagre com Dom Fuas Roupinho e onde aconteceu algo que é para acontecer hoje, este mesmo milagre. E neste largo que acolheu milhares de peregrinos ao longo dos séculos, onde se encontra connosco também uma comitiva de Alenquer, de Olhalvo, o seu Presidente da Câmara, Junta de Freguesia, os irmãos de Olhalvo, que no próximo fim de semana, no dia 13, virão em Romaria, também aqui ao Santuário. E é com este coração desejoso de se encontrar com Nossa Senhora que hoje escutamos esta palavra, também com os nossos peregrinos de Guimarães. Esta palavra que vem ressoar em cada coração, porque não é uma palavra que se possa escutar apenas na superficialidade da nossa vida, só e apenas como um ato religioso ou como uma devoção. Esta palavra de Jesus vem colocar-se no nosso coração, porque a primeira coisa que Jesus nos diz hoje é questionar a nossa fé, apresentando um itinerário nas relações dos irmãos batizados, um itinerário com pessoas. Muitas vezes na gíria popular católica, também nossa, tal como existe às vezes esta frase de católicos não praticantes e praticantes, não sabemos muito bem o que é que isso quer dizer. Também na nossa gíria popular existe muitas vezes esta maneira de dizer: eu tenho a minha fé é a minha fé. Nosso Senhor hoje vem-nos dar uma palavra importante,
e vem-nos dizer uma coisa. No Evangelho que escutamos, neste Evangelho que São Mateus nos deixou, fala-nos de um irmão que pode ofender outro irmão, mas no modo como o irmão que é ofendido acolhe esse irmão que ofende, pode acontecer um milagre. Diz Jesus: se o teu irmão te ofender, vai ter com ele e repreende-o a sós. Se te escutar, terás ganho o teu irmão. Todos nós vimos aqui ao santuário com um coração, mas este coração que nós trazemos não pode estar desligado dos corações à nossa volta, dos nossos irmãos. Por isso é que a nossa fé, que é a nossa fé sem dúvida, precisa hoje de percorrer um itinerário sem o qual é impossível sobreviver à fé hoje no mundo em que vivemos, em que cada vez o mundo em que vivemos fecha-se em si mesmo, no seu coração, no egoísmo, no orgulho e sobretudo nas aparências. Hoje o Senhor convida-nos a percorrer um itinerário, que é o itinerário de olhar para o irmão. Queridos irmãos, nós fazemos parte de uma sociedade em que há um filósofo disse na altura, Sartre, disse: o outro é o inferno. O outro é o inferno. Sem dúvida que esta questão filosófica para muitos é verdadeira, mas por isso é que Jesus veio a este mundo, para nos dizer que o outro é Cristo. Se o teu irmão que te ofende te acolher e te escutar, terás ganho o teu irmão. E que coisa maior há no mundo senão ganhar um irmão? Ganhar alguém que nos possa amar, a quem nós possamos entregar toda a nossa vida. Por isso hoje, neste santuário, somos convidados a compreender através de Jesus que não é possível viver a fé sem um itinerário com os irmãos. Há uma história muito interessante no livro de Josué, do povo de Israel peregrino para a terra prometida. Também nós aqui somos peregrinos. E neste livro de Josué, em que o povo de Israel tinha conquistado uma cidade muito importante, que era a cidade de Jericó. Esta cidade de Jericó era uma cidade muito forte, com milhares de pessoas. E o povo de Israel era muito pequenino. Mas Deus, com o seu poder e a sua força, conquistou aquela cidade com o povo de Israel. Logo a seguir, Deus mandou o povo conquistar outra cidade que se chamava Ai. E o povo de Israel, convencido que podia conquistar aquela cidade, foi com toda a força, mas convencido. Só que quando chegaram a esta cidade de Ai, que eram muito poucos, conquistou, lutou contra Israel e venceu Israel. Josué pôs-se diante de Nosso Senhor, pôs-se diante de Deus e perguntou: porquê é que agora não estás connosco? Porquê é que agora não nos auxilias? E Deus disse: um dos irmãos de Israel cometeu um pecado, porque eu disse que vocês não podiam apanhar o dinheiro que havia em Jericó, os tesouros, e um de vocês apanhou esse tesouro, e por isso é que não conquistaram Ai. Depois corrigiram-se, converteram-se e puderam conquistar esta terra. É muito interessante porque nós muitas vezes dizemos ao Senhor: não nos escutas, não nos ouves, o que é que se passa connosco? Mas é que se calhar o nosso coração não está interessado no coração dos outros, porque os nossos atos têm consequências na comunidade, na sociedade e no mundo. Não é possível pensar uma fé que não tem consequências na sociedade. Por isso hoje, diante do Senhor, em que a palavra de Deus nos convida a olhar para os irmãos, convida-nos também a rezar com os irmãos. Não é possível ter uma fé sozinho. Sem dúvida, muitas vezes os irmãos aproximam-se e dizem que é muito bom ir à igreja e estar sozinhos na igreja. Pois é normal, porque assim ninguém nos chateia, ninguém nos incomoda. Isso é lógico, mas é que a fé não foi proposta por Jesus para não incomodar. A fé foi proposta por este homem que foi à cruz para colocar-nos numa dimensão, que é a dimensão da possibilidade de amar assim como Ele amou. Nós não podemos amar assim.
Mas Ele pôde amar assim. Olhai Nossa Senhora. Está aqui Nossa Senhora da Lapinha, que veio em peregrinação. Olhemos para ela. Se Nossa Senhora, diante das injustiças que lhe fizeram, em primeiro lugar, não tinha lugar para o menino para nascer, teve que nascer numa gruta. Depois acompanhou o seu filho, viu o seu próprio filho quase ser empurrado por um precipício na sua própria terra, em Jerusalém, em Nazaré, desculpem. Em Nazaré, a sua terra, Jesus foi expulso pelos seus irmãos. Nossa Senhora viu os discípulos de Jesus que andavam com ele todos os dias. Um traiu Jesus, o outro negou Jesus, os outros não quiseram saber nada dele, esconderam-se com medo. E Maria, Nossa Senhora, esteve lá a ver isso tudo. O seu coração, diz o profeta, que foi trespassado por uma lança, pelo sofrimento. Mas imitemos Nossa Senhora, olhemos para ela. O que é que vai acontecer a seguir à morte de Jesus? Onde é que vamos encontrar Nossa Senhora? Fechada no seu rancor, ou no seu egoísmo, ou no seu ódio? Não! Vamos encontrá-la com os discípulos, no cenáculo, aqueles mesmo que traíram Jesus, que não quiseram saber dele. Nossa Senhora, a Virgem Maria, Nossa Senhora da Nazaré, aqui neste santuário, é aquela que nos propõe uma fé. Sim, uma fé. Mas qual fé? A fé do milagre de Dom Fuas Roupinho. A fé deste milagre que, quando estamos a precipitar-nos para o abismo, em não conseguir amar os irmãos, Jesus nos convida a acolher os irmãos, a perdoar, a seguir um itinerário que é o itinerário dele. Dizia São João Paulo II que com Jesus, com as famílias cristãs com Jesus, é possível criar uma sociedade nova de amor, de perdão, de misericórdia. Por isso eu vos convido hoje, aqui no Santuário de Nossa Senhora da Nazaré, neste último dia da novena, em que rezamos à Virgem Maria para que nos conceda as graças que precisamos, que não fechemos o nosso coração, como dizia o Salmo. Não fecheis o vosso coração, se ouvirdes a voz do Senhor. Daí, hoje, todos aqui presentes, aqueles que nos veem também pela televisão, através da TVI, todos nós somos convidados à esperança, perante a incapacidade de amar, e a sermos colocados como sentinelas, os cristãos. Daí que também o santuário se prepara para receber amanhã, dia 8, receber todos os peregrinos para a festa, em que presidirá aqui no santuário, também no Largo, o Senhor Patriarca, Dom Manuel Clemente. Nos dará uma palavra, é o nosso pastor, tem um convite sério a fazer-nos, porque abre neste mês de setembro, como vemos naquele cartaz do Sínodo, o Sínodo da Igreja de Lisboa para 2016, para repensarmos a maneira de nós, os cristãos, não com o coração fechado, não com o coração fechado, como tantas vezes o temos, mas aberto como a Virgem Maria, colocar-nos à disposição da Igreja para a nova evangelização. É um convite que eu vos faço também hoje. Convertamos o nosso coração, não fechemos o nosso coração e possamos abrir o nosso coração como sentinelas para a nova evangelização. Cheios de confiança no Senhor, professemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro e Deus verdadeiro, já não criado, a salvação ao Pai, por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, para a nossa salvação, desceu do céu.
Irmãs e irmãos, em nome de todos os homens e mulheres do mundo, imploremos a Jesus que está no meio de nós, que lhes conceda os bens de que precisam, dizendo com toda a confiança: ouvi, Senhor, a nossa súplica. Ouvi, Senhor, a nossa súplica. Pela nossa Diocese e suas comunidades, pelos fiéis que nelas exercem algum ministério e pelos responsáveis da catequese, da liturgia e da caridade, oremos, irmãos. Pelos profetas, sentinelas de Deus, enviadas à Igreja, pelos homens que trabalham honestamente e pelos que amam o próximo como a si mesmos, oremos, irmãos. Pelos voluntários que servem os idosos com amor, pelos que visitam os doentes e os ajudam e pelos que colaboram com as instituições de bem-fazer, oremos, irmãos. Pelos que são ofendidos pelos irmãos, pelos que sentem a maldade e indiferença de alguém e pelos que tornam menos pesada a vida dos outros, oremos, irmãos. Pela nossa comunidade cristã, pelas famílias que aí permanecem no amor e pelos fiéis que se reúnem em nome de Jesus, oremos, irmãos. Rezamos também, nesta manhã, por todos os peregrinos que se aproximam do Santuário de Nossa Senhora da Nazaré, em especial pelos peregrinos que vêm de Guimarães, com a Irmandade de Nossa Senhora da Lapinha, para que possam receber as graças que precisam e especialmente a graça da fé que Nossa Senhora teve. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, que prometeste estar no meio de nós, quando 2 ou 3 se reúnem em vosso nome, ajudai-nos a escutar a vossa palavra e a abrir o coração aos apelos dos nossos irmãos. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém.
Irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor nosso Deus, fonte da verdadeira devoção e da paz, fazei que esta oblação vos glorifique dignamente e que a nossa participação nos sagrados mistérios reforce os laços da nossa unidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Damos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Com admirável providência ordenais a evolução dos tempos e com o poder do Espírito Santo conduzis a vossa Igreja para que sempre fiel ao vosso amor nunca deixe de invocar-vos nas suas tribulações, nem de vos dar graças nas suas alegrias, por Cristo nosso Senhor. Por Ele, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo e sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vive, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos damos graças
porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, nosso Patriarca Manuel, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Num só coração e numa só alma, ousamos dizer como o Senhor nos ensinou: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna.
pelo céu. Um enorme dragão rubro, com 7 cabeças e 10 chifres. O dragão deteve-se diante da mulher que ia dar à luz, para lhe devorar o filho logo que nascesse. A mulher deu à luz um filho varão, que há de reger todas as nações da terra. E o filho foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. Uma batalha no céu, Miguel e os seus anjos combateram com o dragão, com o grande dragão. Também o dragão e os seus anjos combateram, mas não prevaleceram, e nunca mais houve lugar para eles no céu. Precipitado o dragão, o grande dragão, a serpente antiga, o chamado diabo e Satanás, o sedutor do mundo inteiro, foi precipitado para a terra e os seus anjos com ele. Um grande sinal Oremos. Senhor, que nos alimentais e fortaleceis à mesa da palavra e do pão da vida, fazei que recebamos de tal modo estes dons do vosso Filho, que mereçamos participar da sua vida imortal. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, vamos agora receber a bênção por intercessão de Nossa Senhora, a Virgem Maria. É uma graça estarmos aqui, termos connosco os nossos irmãos de Guimarães, juntamente
com o Padre António, que os acompanha, também bem-vindo à nossa casa, e todos aqueles que se aproximam do Santuário de Nossa Senhora da Nazaré. Eu vos convido a todos, aqueles que também nos veem pela televisão, pela TVI, que possamos consagrar, sobretudo, o sínodo do nosso Patriarcado à Virgem Nossa Mãe, e possamos entrar num período novo, também para a Igreja, com o Papa Francisco, de nova evangelização. Por isso, quem quiser vir ao santuário, amanhã estaremos aqui em festa. Dou-vos a bênção por intercessão da Virgem Maria. O Senhor esteja convosco. Deus, que na sua benigna providência, por meio do seu Filho, nascido da Virgem Santa Maria, quis salvar o género humano, se digne enriquecer-vos com a sua bênção. Amém. Deus vos faça sentir sempre em toda a parte a proteção da Virgem Santíssima, pela qual recebeste o Autor da vida. Amém. E a todos vós que hoje vos reunistes para celebrar digna e fervorosamente o dia da ressurreição do Senhor, por intercessão de Nossa Senhora da Nazaré, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.